cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos levantar o nosso clamor, vamos dar início ao nosso culto abençoado, pedir a Deus que esteja no nosso meio e receba as nossas súplicas e as nossas adorações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos nesse momento, meu Pai, já de estarmos aqui na Tua presença. Pai, queremos primeiramente agradecer ao Senhor, meu Pai, pelo dia de hoje, na qual nós passamos, Pai querido. Que o Senhor, meu Pai, esteve conosco, meu Pai, nos dando escape, dando livramento. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, neste momento, Pai querido, eu te peço que o Senhor possa, meu Pai, ouvir, Senhor, as nossas súplicas, as nossas adorações. Que a Tua graça, meu Pai, venha sobre nós neste momento agora, Senhor da glória. Que estamos, meu Pai, levantando agora esse clamor, esta oração, meu Pai, pedindo que o Senhor esteja no nosso meio. Ó Espírito Santo, toma agora, meu Pai, a boca de cada pessoa nesse momento, que está declarando a Ti, Senhor, as vossas petições, apresentando a Ti, meu Pai, os Teus entes queridos, te dando graça, Pai querido, por este momento, Senhor, que já estamos na Tua presença. É agora, Pai querido, que nós declaramos a Ti, Senhor, o quanto o Senhor é santo, poderoso, o quanto, meu Pai, é grande o nosso amor por Ti, Deus Todo-Poderoso e Pai. Nesse momento agora, Senhor, fala com cada um de nós, Pai querido. Contempla o nosso coração nesse momento agora. Olha, Senhor, para as nossas palavras, aquilo que o nosso coração está querendo dizer a Ti, Senhor, meu Deus. Que as Tuas mãos poderosas estejam ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Pai querido, tome, meu Pai, as nossas dores, as nossas aflições, nossas preocupações esta noite. Pai, eu te dou graça, Senhor, e louvo o Teu santo nome, por cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, meu Pai, através do YouTube, que está nos escutando neste momento agora, que junto, meu Pai, estamos aqui para aclamar o Teu santo nome, adorar ao Senhor. Pai querido, que Ele seja abençoado nesta noite. Que cada pessoa, meu Pai, que aqui estiver conosco, que estiver nos ouvindo, meu Pai, seja edificado esta noite. Usa, Senhor Deus Todo-Poderoso, esse culto para abençoar este povo, para abençoar, meu Pai, os Teus filhos, os fiéis, Pai querido. Que eles sintam graça nesse lugar, que eles sintam a Tua presença, que venha sentir, meu Pai, o Teu poder. Meu Pai, que essa noite, meu Pai, as enfermidades caiam por terra, que haja libertação no nosso meio. Liberta-nos, ó Pai, de tudo aquilo, Senhor, que não provém da Tua presença, de tudo aquilo, meu Pai, que não tem agradado ao Senhor. É nesse momento agora, meu Deus, que eu clamo ao Deus dos céus, para que o Senhor possa ministrar sobre nós a Tua vontade. Que esta noite, meu Pai, nós rendemos graça ao Senhor. Solicitamos, meu Pai, que o Teu poder venha se aperfeiçoar em nossas fraquezas. Pai, que nós declaramos que nós somos homens e mulheres falhas, mas que todavia, meu Pai, se apresenta diante do Senhor para ser fortalecido. Nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa renovar-nos, ó Pai. Que o Senhor possa dar força, meu Pai, ao cansado. Que o Senhor possa restituir ao caído, Pai querido. Que através desse culto, meu Pai, seja canal de bênção para tocar a vida de pessoas nesse momento agora. Que o Teu Espírito Santo comece a pairar os nossos corações. Começa, Senhor, edificar por completo, por inteiro, de dentro para fora. Começa, Espírito Santo, a tocar, nos moldando. Assim, Deus, como o Senhor molda, meu Pai, o vaso na casa do olheiro. Venha, meu Pai, moldar-nos, cada um de nós, conforme apraz o Senhor. Que a nossa semelhança possa apresentar a Cristo para outras pessoas. Que nós possamos, meu Pai, ser testemunhos vivos, Pai querido. Que nós possamos ser uma carta viva, meu Pai. Que o mundo possa nos ver e que Cristo possa ser apresentado a eles diante do nosso testemunho. Nesta noite, Deus Todo-Poderoso, nós estamos presentes aqui, meu Pai, nesta comunhão, nesta fé, Pai querido, para aclamar o Teu santo nome, para solicitar, Senhor, a Sua graça, a Tua misericórdia, Deus Todo-Poderoso. Esteja no nosso meio agora, meu Pai. Eu te peço, Senhor, seja com cada um de nós que estamos presentes aqui, Senhor. Eu te peço, Pai, vai de alcance, vai de encontro com cada pessoa que não pôde estar nesta noite, Pai querido, por algum motivo. Eu te peço, Pai, visita os Teus servos, visita os
dos seus entes queridos, meu Pai, dos teus familiares. Entra em cada porta de um lar nesta noite. Possa haver a edificação, Pai querido. Repreende todo o mal, toda enfermidade demoníaca, tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti, tudo aquilo, Senhor, que está em desacordo com a Sua vontade. Que o Senhor, meu Pai dos céus, possa, Senhor, ordenar que bata em retirada agora toda malignidade, tudo aquilo que não provém, Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, Pai, nesse momento agora, vai de encontro com o pastor Carlos, Pai querido. Aonde quer que ele esteja agora, na sua casa, na sua família, Deus Todo-Poderoso, vai tocando, vai ministrando sobre ele, meu Pai, a presença do Senhor. Meu Pai, vai edificando cada dia mais aquele homem, vai colocando mais autoridade, Pai querido, vai dando mais conhecimento, mais discernimento, Pai querido. Abençoa ele por completo, Pai querido. Abençoa o seu ministério, Senhor, sua casa, sua família, a tua igreja, Deus Todo-Poderoso, nesse momento agora. Continua, meu Pai, abençoando, enviando pessoas que cresçam e vai crescendo e muito, muito mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toma no nosso meio, Senhor, pessoas, meu Pai, que precisam de uma palavra nesta noite, pessoas que precisam de um fortalecimento. Seja fortalecida nesta noite, seja fortalecido esta noite, seja edificado, seja transformado através da palavra do Senhor. Nessa noite, ó Pai, toma os louvores, meu Pai, que serão entoados aqui, que todo louvor renda graças aos céus, que todo louvor venha, meu Pai, subir ao teu trono com incensos suaves. Ah, Senhor da glória, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para adorar o teu santo nome. Pai, de forma que a nossa adoração suba, meu Pai, que a tua presença possa se manifestar. Desça, meu Pai, o teu poder, a tua glória recaia sobre nós esta noite. Queremos sentir, meu Pai, a sua presença. Meu Pai, nos faça sentir a tua presença de uma forma diferente, sobrenatural, nesta noite, Senhor. Toca pessoas que estão através dessa internet, meu Pai. Talvez eles pensem, eu não estou numa igreja, não tem como sentir a presença. Toca nele, toca nela agora, Pai querido. Que ele sinta a mesma presença que nós estamos sentindo aqui. Que ele seja edificado, alcançado pelo poder de Deus agora. Que a casa dele, meu Pai, prospera. Que a casa dele, meu Pai, seja liberta, seja edificada. Através, meu Pai, desse culto que ele assiste. Através desse culto que ela assiste, Pai querido. A casa dele, meu Pai, seja edificada agora. Meu Pai, que esse celular, esse computador, esse notebook seja uma porta de entrada da tua presença dentro desse lar, para edificação, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Toma cada um de nós nessa noite a tua mão. Pai, nós ansiamos mais de ti, nós temos sede. Nós queremos, Pai, que o Senhor jorre em nós, meu Pai, a fonte da água da vida. Queremos transbordar, Senhor, da sua presença. Queremos saciar-nos, meu Pai, da tua água. Temos sede, Pai querido. Queremos mergulhar-nos, meu Pai, diante do seu alimento, que é a palavra. Precisamos, meu Pai, nos alimentar mais, Pai querido. Então, nesta noite, Senhor, alimenta-nos, ó Pai, com a sua palavra. Explica-nos, Senhor, a tua palavra. Revela-se, ó Pai, a nós através da sua palavra. Dai-nos respostas, dai-nos edificação, dai-nos discernimento, dai-nos, meu Pai, uma direção nesta noite, meu Pai. Cada pessoa aqui, Senhor, teve um dia diferente um do outro, preocupações diferentes, atividades, afazeres diferentes. Nós solicitamos agora, Pai, toca em cada um de uma forma precisa, a forma que cada um necessita, que cada um precisa, Pai. O Senhor conhece e sabe aquilo que cada pessoa precisa esta noite. O Senhor sabe, meu Pai, aonde tocar, aonde abençoar o teu povo. O Senhor conhece, o Senhor é Deus, o Senhor conhece nos mínimos detalhes. O Senhor consegue enxergar aonde nós homens não conseguimos. Então, Pai, eu te peço, vai abençoando, meu Pai, aonde nós precisamos. Aquilo, meu Pai, que o Senhor olha e diz, ali é que o meu servo precisa, eu te entrego nas tuas mãos. Que a tua graça, o teu poder venha se aperfeiçoar em nós essa noite. Estamos aqui, meu Pai, instrumentos nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor, cada um de nós, na palavra, no louvor, na adoração, na oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhora.
da minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho, nem cordas que fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória, Pai. Aleluia. A palavra do Senhor é escudo para os que nele crêem. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em 1 Reis, capítulo 19. A voz de Deus é escudo para os que nele creem. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 1.
Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um dos meus profetas. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zinco, sentiu vontade de comer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou, viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras e brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele, ele disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e o que? Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a minha vida. Então lhe foi-lhe dito: saia daí, fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um som suave, um sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e disse-lhe: o que estás fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. Eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel, Melá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azel, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o deixou. Sei que é um texto extenso, mas ele é muito autoexplicativo para a gente entendermos alguns pontos. Aqui se trata de um profeta que fez grandes feitos amando do Senhor, fez grandes sinais, milagres, maravilhas, tudo ministrado pelo poder de Deus
através do profeta Elias. Só que o profeta Elias, ele dava palavras contra os profetas de Baal. E ele ministrava a sentença de Deus. Deus usava Elias para aplicar justiça sobre aquele povo e os matava. E quando Jezabel fica sabendo que os profetas de Baal estão morrendo pelas mãos de Elias, ela se declara ser maior que o próprio Deus. Amanhã, nesta mesma hora, quando ela envia um mensageiro, eu farei contigo a mesma coisa que vocês fizeram, que você fez com os profetas. Quem era Jezabel? Profetisa de Aserá. Uma mulher que se casou com Acabe, onde Acabe era rei, mas quem comandava era sua esposa, Jezabel. Onde Acabe era para ser altar de Deus, se comunhou com o altar de Satanás e permitiu que o próprio altar de Satanás comandasse toda Israel. Aí quando ela percebe isso, ela manda dizer para Elias. O engraçado que me chama a atenção, depois de Elias ter feito grandes sinais, ter matado grandes homens de guerras, ter feito fogo cair do céu através da voz do Senhor, ele teme a voz de uma mulher. Um profeta que matou diversos homens. Um profeta que ora e faz fogo descer do céu e mata os profetas de Baal. Está com medo de uma mulher. A ponto de Elias olhar e fugir. Elias pega o teu servo e deixa em uma cidade e segue para o deserto, caminhando durante um dia inteiro. Um sol escaldante por causa de uma palavra de uma mulher. Por causa de uma palavra de alguém que disse que iria matar. Será que Elias não conhecia Deus? Ele conhecia. Mas o que eu entendo aqui, que é por mais profeta que você seja, você sempre vai ter um momento de fragilidade. E momentos de fragilidades pode muitas vezes conturbar os teus pensamentos. No seu momento de fragilidade, você pode não estar raciocinando direito. Você pode não estar pensando direito. E quando Elias foge, ele se deita debaixo de um zimbro, ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, basta. O que eu entendo com isso? Não quero ser mais profeta. Não quero ser usado mais. Porque se levantam contra mim. Depois de eu ter servido ao Senhor, depois de eu ter sido zeloso, depois de ver os meus irmãos profetas serem mortos, agora eles querem me matar. Para mim basta. Tira a minha vida, Senhor. E ele dorme. Mas alguém está acordando Elias. Elias, acorde. Quando Elias ora, é um anjo enviado da parte de Deus. E diz: Elias, acorde e coma. Comer o que se eu não trouxe nada? Comer o que se eu não tenho pão? Beber o que se eu não tenho água? Isso não está no texto, sou eu dizendo. Porque Elias não levou alimento. Elias não levou água. Elias caminhou durante o dia inteiro sem comer, sem beber. É lógico que ele tinha fome. É lógico que ele tinha sede. Então, antes de Deus resolver o problema, ele soluciona primeiro aquilo que você mais precisa. E Elias precisava de alimento. Elias precisava de água. A mentalidade de Elias estava corrompida? Estava. Elias estava fragilidade? Estava. Elias estava com os pensamentos querendo fugir? Estava. Deus quer corrigir isso? Quer. Mas primeiro Deus resolve aquilo que ele mais precisa, que é se alimentar. Elias, levante e coma. Na beira tinha pão sobre a brasa, uma botija com água. Quem colocou lá? Provisão de Deus. No momento de fragilidade daquele homem. Olha o nível de fragilidade de Elias. O anjo falou com ele. Trouxe pão. Trouxe água. Elias comeu. Elias bebeu. O que ele fez? Voltou a dormir. No mesmo lugar que ele estava. O anjo novamente: Elias, acorde. Levante-se.
e pega a sua estrada. Diz o texto que o alimento que ele comeu o fez caminhar 40 dias de deserto. Chegou ao Monte Horebe, ou Monte Sinai, Monte do Senhor. Que monte é esse? O mesmo monte que o servo Moisés se encontrou com Deus e falou face a face. Elias, em cima desse monte, encontra uma caverna. Irei entrar para esta caverna. Passarei a noite, descansarei. Não vou sair mais da caverna, porque o meu intuito é parar. O meu intuito é se esconder. Veio a voz, falou com Elias. O que estás fazendo aqui, Elias? O que eu entendo com isso, amados? Elias, não era para você estar escondido dentro desta caverna. Elias andou 40 dias para chegar aqui, mas não era para ter chegado aqui, Elias. O que está fazendo aqui? Aí soprou-se um terremoto. Deus querendo falar com Elias. Quando as rochas fendem, as rochas se quebram, diz o texto que as rochas rachavam o meio. Talvez Elias pensou, aí vem Deus, agora vai acabar comigo. Deus não estava no terremoto. Soprou-se um vento tão grande, aí vem Deus. Deus não estava no vento. Soprou-se um fogo e passou. Deus não estava no fogo. Elias olhava e via, e vem Deus. Deus não estava lá. Mas quando Elias ouviu um som, um sussurro, diz o texto, ele tampa o seu rosto e sai para fora. E o anjo novamente brada, Elias, põe-se diante do Senhor, porque Ele está passando. Eu começo a aplicar a partir de agora. Deus está dizendo essa noite, eis que eu estou passando. Se ponha de pé, porque eu estou passando. Saia para fora, para de se esconder, porque eu quero falar contigo. Saia da sua caverna. Aonde é que você escondeu, Elias? Elias está aqui hoje. Aonde tu se escondeu, Elias? Aonde eu tenho me escondido? Deus está dizendo, eu estou passando do lado de fora da caverna e eu quero que você saia e esteja diante da minha presença. Por que, Senhor, diante da sua presença? Porque eu lhe darei instrução, uma missão nova. Glória. Entenda, Deus não deu uma missão nova, Deus já tinha essa missão, só que Elias, ele se escondeu. Elias caminhou 40 dias. Quantas das vezes nós nos esforçamos? Entenda isso aqui. Nós nos esforçamos para fugir do chamado que Deus nos deu. Nós caminhamos como Elias 40 dias, o mais longe possível de Deus, para que eu não cumpra aquilo que Deus está mandando cumprir. Eu posso falar isso com nitidez da minha própria vida. Quantas vezes fugi, quantas vezes corri, não reconhecendo a chamada, não reconhecendo a missão, não reconhecendo o propósito, e é necessário Deus muitas vezes nos tirar da caverna. Eu estou dizendo isso porque nós estamos prestes a romper barreiras, nós estamos prestes a ir para um novo lugar. E Deus está contando com pessoas que no momento estão escondidas dentro da caverna. Somos nós. Não é só você não, às vezes nós também nos escondemos. Às vezes nós vemos uma necessidade, falamos, Deus, deixa isso para depois. Senhor, eu já estou atarefado demais, deixa para amanhã, deixa para depois. Estamos nos escondendo. Amado, se esconder na caverna não é só deixar de cumprir a missão, não, é não se comprometer com ela também. Aí nós estamos escondidos enquanto pessoas estão perecendo. Se você tem um dom do louvor e você não quer louvar, você está deixando que pessoas sejam edificadas através do seu louvor. Se nós temos o dom da palavra e nós deixamos de ministrar a palavra, talvez a palavra que nós ministraríamos, pessoas seriam edificadas. E nós estamos dentro da caverna com medo de Jezabel.
Jezabel, nesse contexto, podemos aplicar em diversas coisas. O próprio medo pode ser uma Jezabel na nossa vida. Nós criamos desculpa para tudo quanto é tipo de coisa, para não cumprir o chamado. Quem que criou a caverna? Foi Deus? Não, foi Elias que entrou nela. Entenda uma coisa, quando nós queremos fugir do chamado, somos nós mesmos que criamos caverna para se esconder. Nós criamos desculpa, nós criamos rota de fuga. Eu não posso, eu não consigo, não tenho conhecimento, vão falar de mim. Tudo isso somos nós que criamos. E nós estamos escondidos. E Deus está dizendo, saia para fora. Porque eu quero te dar uma missão. Um profeta cheio da presença, cheio do Espírito, usado por Deus. O medo de Jezabel. Eu não ia falar isso aqui não, era para mais tarde. Sabe por que Jezabel está de pé? Não é por causa de poder dos deuses dela não, é por causa de Acabe. Jezabel só tem essa autoridade porque Acabe foi frouxo. Me desculpe a palavra. Jezabel só está mandando e desmandando por causa que Acabe está encomunhado com ela. Porque pensa comigo, o reino era de Acabe, os homens era de Acabe, mas quem que está dando ordem para matar? Jezabel. Não estou entendendo. Se quem é o rei é Acabe, então quem está financiando Jezabel é Acabe. Então se alguém tem culpa nisso aqui, não é só Jezabel não, é Acabe, que de vez de ser altar de Deus levantou altar de Baal, que ao invés de ser bênção para o povo ministrou foi maldição. De vez de trazer mais presença para o povo, foi lá e pegou uma mulher cheia de Satanás e colocou diante do povo. Olha isso. Se Jezabel está sentindo tão à vontade assim, é porque Acabe está com ela. Só se levanta Jezabel aonde há um Acabe. Você nunca vai ver Jezabel se levantando sem Acabe, porque é Acabe que financia o poder que Jezabel está tendo. Então, se Jezabel se levantar no nosso meio, é porque aqui tem Acabe. Qualquer ministério que você vê que se levanta Jezabel para profetizar coisas de Satanás, é porque dentro do ministério tem Acabe. Porque Acabe ele não se levanta para dizer para Jezabel, aquieta aí, porque quem manda sou eu. Aquieta aí, porque quem é da parte de Deus sou eu. Nós temos que entender qual é a raiz do problema. O problema na cabeça de Elias, o problema é Jezabel que tem que matar, não, o problema é Acabe. Vamos orar para o Senhor ir lá contra-atacar Jezabel, não, tem que contratar Acabe. Porque se ainda que Deus tira Jezabel, Acabe coloca outra no lugar da mesma forma. Porque não é a Jezabel que está corrompida, é a mentalidade de Acabe que não se volta mais para o Senhor. É Acabe que não tem a visão mais de Deus. Porque se Acabe tivesse a visão de Deus, Jezabel nunca sentaria no trono junto comigo. Nunca. Então percebe, se eu trazer alguém para cá, como Jezabel, errado não é ele, não, errado sou eu. Que deveria ter visão, não tive. É isso. Voltando para Elias, se escondeu, mas se apresentou diante do Senhor. Elias, volte, pelo teu caminho. O caminho que você fez, volta lá. Eu tenho um propósito. Vai ungir assim a rei. Vai ungir esse outro a rei de Israel. Vai ungir Eliseu a profeta no teu lugar. Ali Elias já sabia, o Senhor vai me recolher. Será que Deus te desse uma sentença de morte e ele dissesse, vai ungir alguém no teu lugar? Será que você ia lá? Será que bateria um medo, uma preocupação? Elias não, ele se levanta, sacode o pó das suas vestes e vai. Ele unge a Eliseu no seu lugar. Eliseu, o que tu queres? Eu quero porção dobrada daquilo que Deus colocou na sua vida. E o Senhor recolhe Elias
E Eliseu recebe porção dobrada daquilo que Deus tinha com Elias. Aí Deus está perguntando para nós: o que desejas? Ah, é que eu desejo um carro zero na minha garagem. É que eu desejo ter uma conta milionária. Aí Deus, posso parafrasear. Aí Deus, eu posso te dar uma conta milionária. Eu posso te dar um carro zero na garagem. Mas as almas que eu preciso que você ministre estão perecendo por causa da sua pequenez, da sua fé. Pedindo bens materiais enquanto o meu povo perece. Pedindo bens materiais enquanto eu quero te usar para pregar por uma nação. Pedindo bens materiais enquanto que eu quero dar sobre você dons espirituais para a edificação da minha igreja. Está se escondendo até quando, Elias? Talvez quem está na internet agora é um Elias se escondendo, negando a chamada, negando o ministério que Deus tem com você. Deus te chama hoje de Elias, se escondendo da chamada, se escondendo do compromisso, deixando de lado aquilo que Deus te deu. E Deus está dizendo para você através dessa rede de internet agora: saia da caverna, Elias, porque eu quero ter contigo, porque eu tenho uma missão para ti. Encerro aqui em nome do Senhor Jesus. Muito ouvir mais tempo. Fortaleçam os discípulos do Senhor no seu forte poder. Estão toda a armadura de Deus, para poderem tirar filhos contra os lados do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, estão toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração do Espírito. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem determinadamente. Torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em Coríntios. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me tenho fazer. Assim agradeço a minha vida da minha vida. Aleluia. Sejam fortalecidos do Senhor. O próprio texto diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas para nós vencermos principados e potestades, nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Cristo. Foi o que acabou de ler. Muitas das vezes nós estamos buscando ao Senhor os melhores dons, e isso é lícito. Como orienta Paulo, buscai conhecimento dos melhores dons. Mas nos esquecemos de buscar primeiro o revestimento. Que adianta eu ter o dom da pregação se eu não estiver revestido para pregar? Que adianta eu ter o dom de discernimento se eu não estiver revestido para discernir? Que adianta Deus te dar o dom, colocar a espada nas tuas mãos, mas você só atacar, não ter revestimento em você? Por que isso é importante, pastor? Porque quando o inimigo ele te atacar, ele te ataca todos os dias, a todo momento. Se nós não tivermos revestidos, nós seremos alvejados. Poderemos até mesmo perder a nossa própria vida por falta de revestimento.
Muitas das vezes nós sofremos setas por causa de revestimento. Então nós temos que buscar também, não só os dons, mas nos revestir na palavra, no jejum, na oração, e buscar todos esses revestimentos que foi acabado de ler aqui em Efésios. Vamos ouvir, irmã Suzana, com essa oportunidade. Pessoal, busca a parte do Senhor. Amém. Vou convidar a irmã Stephanie para a gente estar no plano. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
alimentar essa magia da parte de vocês, do povo que estamos aqui. Eu quero aqui, dar uma testemunha dessa palavra, pastor, pastor na caverna, os ouvintes, não vamos esconder na caverna, não. Aquele que estiver afastado, vamos voltar para o Senhor. Aquele que estiver querendo sair dos caminhos, não basta aqui também a dica de certo de pegar uma coisa do Senhor, quer dedicar e ficar toda vez dentro da eu também vou dizer aqui, só de dar um desses desafios, Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e demais coisas são acrescentadas. Hoje, na minha vida, tudo que eu preciso foi acrescentado. Então, quero agradecer a Maria por oportunidade e a sua palavra. Aleluia. Pai que vem do céu, todas as coisas serão acrescentadas. Vamos ouvir o irmão Júlio com essa oportunidade. Amém. Ótimo, grupo, capítulo 1.
não fazer nada, eu vou ficar deitado, eu vou sair para ver forte, tudo bem. Entende? O pastor Caio falou. Você está ali na casinha, traz para fora, entendeu? Traz para fora da sua vida, traz para fora que eu estou lembrando. Agora vamos ficar ali contra a casa da academia, que não der o forte. Bom, isso aí para fora. Não é coragem de eu dar o forte que eu fiz essa presença para vocês na final. Então, não é que eu pode estar em tal lugar. Nunca está com Deus, com piedade, com sabedoria, agora já está na cidade, entendeu? A espiritualidade, não é fazer muito filho. Então, crê nele, depois a resposta que pode chegar na hora certa, entendeu? Aqui ele está falando com Amém. Quem ouviu o que o irmão Júlio disse aqui, está sendo edificado. Quem deu ouvido, amém. Assim, meninas, vamos louvar? Então, com oportunidade, nossa filha, irmã Maria. Questão de segundos, eu fui atingido em sequência e caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero acelerado. Eu tinha que levantar, mas eu tava feliz sem forças para continuar. Então, num lugar inseguro eu fui procurar. E 10 passos mais perto eu voltei no chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão, pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim, é que eu não desisto de você, meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto de você, meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. A batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele
minha palavra não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai resistir. E ele olhou meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoio em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoio em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Se apoio em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se ele desistisse de alguém, eu tenho certeza que nós não estaríamos. Se ele desistisse de mim, eu não estaria aqui. Você também não estaria. Se ele desistisse. Irmã Rodieri, a sua oportunidade. Amém. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, de poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir com o som. Te adorarei
palavra, pelo Evangelho. Vamos orar por esse momento, para que Deus abra o nosso campo de visão e nossos ouvidos para nada escapar, que nós sejamos edificados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, meu Pai, para ouvir, meu Pai, o Senhor já tem falado deste culto, Pai querido. Agora é a hora, meu Pai, da mensagem principal, Senhor. O teu servo já está nas tuas mãos, já está com a mensagem, Senhor, da parte do Senhor. Pai, eu te peço, como sempre, Senhor, unge os nossos ouvidos. Abre, meu Pai, tira todos os comichões que impedem-nos, meu Pai, de te ouvir. Que a tua voz, meu Pai, entre, meu Pai, nesses nossos ouvidos, como flecha, e fale com cada um de nós. Pai, não permita que nada, Pai, nada possa tirar o nosso foco, meu Pai, da tua palavra, possa tirar a nossa atenção, que nós, nada, meu Pai, possa nos dispersar, Senhor. Estejamos atentos para ouvir a sua voz. Use o teu servo mais uma vez para nos edificar em nome de Jesus. Amém. Salve da igreja, papai do Senhor. Amém. Hoje, aqui no nosso ministério, mais uma vez, eu fico feliz por isso. Deus ministra aos nossos corações, Deus fala conosco. E a cada palavra que é dada aqui, a cada oportunidade que se apresenta, ela vai corroborando, ela vai construindo os alicerces para a gente construir uma mensagem. E muitas das vezes, quando a gente prepara a mensagem, a gente não entende porque Deus separou determinada palavra para nós trazermos aqui. Algumas das vezes, os nossos corações estão entristecidos, estão com certos sentimentos de dúvida, de inquietações, e nós fazemos uma pergunta, pastor Kaique, irmãos, que é muito comum. E quando nós não tomamos a devida atenção com a resposta que nos é dada, nós pensamos assim: Deus não nos responde. Mas qual é essa pergunta? Quando você está angustiado, quando você está com uma dúvida, quando você quer uma posição de Deus, quando você precisa da ajuda de Deus na sua vida, você ora no momento de dor, de sofrimento, de fraqueza, e você pede: Deus, me dá uma resposta, Deus, fala comigo. Quantas vezes você fez isso e teve a impressão que Deus não te respondeu? Porque a impressão é: eu ia passar por Elias, mas não tão profundamente. Mas por quê? Elias teve medo, coisa que todos nós temos. Elias se deixou paralisar, coisa que nós também fazemos nas nossas vidas. Só que Elias teve uma vantagem, pastor. Deus mandou o anjo falar com ele. Deus pegou um anjo dele e falou assim: vai e fala com Elias, vai e prepare Elias. Quantos de nós não gostaríamos que um anjo de Deus viesse e falasse e preparasse as coisas para nós? Havia a palavra da Esther, Efésios 6:10. Nós falamos disso inúmeras vezes, que nós devemos revestir com toda a armadura de Deus, com a fé, com a palavra, crer na salvação. E quantas vezes das nossas vidas nós saímos de cultos abençoados, maravilhosos, descemos a escada, ou quando fomos com o novo tempo, saímos da porta, e nós vamos esquecer do que Deus falou dentro da igreja. Porque muitos de nós pensam que Deus só está dentro da igreja. Deus está conosco a todo lugar. Imagina por que esse preâmbulo grande antes da palavra? Porque hoje eu fui acometido de uma dessas experiências com Deus e eu estou muito feliz. Um momento de angústia, um momento de dor, um momento de dificuldade, eu coloquei-me hoje em oração e pedi: Deus, me responde. Eu preciso que o Senhor me responda. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção. E muitas das vezes, quando nós pedimos isso a Deus,
nós estamos realmente pedindo é a solução, a direção, a resolução daquele problema. E Deus não faz. Deus ele vai te dar caminhos. Deus ele vai te mostrar soluções. Deus vai te preparar para vitórias. Mas Ele não te dá as coisas de mão beijada. Ele não te dá as coisas na hora que você quer. Rogério, eu estou precisando, está demais. Espera. Eu fiz isso hoje. Susana, no determinado horário do dia, não me achou, estava em cima orando. E como a gente aprende, ora no secreto, ora no teu quarto, pede a Deus, rasga o teu coração, não faça aquela oração de palavras mecanizadas, rasga o teu coração, apesar que Deus já conhece o coração de cada um de nós, mas você se rasga para Ele e Ele te dá. Abre a sua Bíblia. É maravilhoso. Isaías 54. As traduções vão estar um pouquinho diferentes, mas a síntese do texto, ela é maravilhosa. Isaías, capítulo 54. Né? Isaías 54. Versículo 1. Uma leitura longa também, né? Podemos? Diz assim: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes esposarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, não sofrerá vergonha, não tema constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador e o seu marido, Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel, é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada. Diz o seu Deus: por um breve instante eu a abandonei. Mas, com profunda compaixão, eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos e carbunclos
as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será restabelecida. A tirania estará distante. Você não terá nada a temer. O pavor será removido para longe e não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você refutará toda língua até a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Amém? Essa palavra de Isaías proferiu em nome de Deus, falava da cidade de Jerusalém, que ela tinha sido tomada, mas a gente vai trazer isso aqui. Em vez de você identificar-se como uma cidade, você pega esse texto e se auto-identifica. Quantos de nós já passamos por situações onde nós pensávamos que Deus nos abandonou, onde nós não vemos soluções com as nossas próprias forças, onde nós muitas das vezes fomos humilhados, onde nós fomos colocados em situações de grande dificuldade. Assim estava Jerusalém. E Deus mandou uma mensagem clara: eu sou Deus. Não tema, eu estarei aqui. Basta ver. Rogério, por que disso? Porque na hora que você faz uma oração, clamando, pedindo, chegando perante a Deus e colocando tudo que você precisa em qualquer área da tua vida para Deus, como eu disse aqui no início, a gente tem uma necessidade muito grande que Deus responda a gente de pronto, de imediato. Mas já explicamos, já ensinamos, e é difícil entender, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A vontade de Deus, os propósitos de Deus têm ferramentas, têm fazeres diferentes do que os nossos próprios pensamentos. Mas, Rogério, por que você está falando isso? E você disse que impactou. Porque quando você faz uma oração, você pega a palavra de Deus e você tem essa resposta. Você está dentro de Deus, está tratando. Você percebe que Deus está tratando com você. Você percebe que Deus está ouvindo a tua oração, está prestando atenção no que você está falando e pedindo, e que Ele vai responder. E Ele deixa claro, vai responder. O início desse capítulo 54, quando ele fala de mulheres estéreis, terão mais filhos do que aquelas que são maridas. As pessoas pensam que isso também pode ser, claro, mas somente uma situação de esterilidade física. Vamos para a esterilidade espiritual. Esterilidade espiritual é o que o pastor Caí disse no início da sua palavra. Que adianta Deus te dar um dom? Que adianta Deus te dar uma vocação se você não a usa para a obra? E o que isso quer dizer no teu texto, Rogério? Que Deus vai dar algo para cada um de nós, que nós queremos usar para a obra de Deus. Por quê? Porque ele está pronto, ele está apto, ele está desejoso de nos tirar da situação que hoje nós estamos. Que situação é essa, Deus? Cada um sabe a sua vida, cada um sabe o seu tempo. O que nós temos aqui que enfatizar é: continue orando,
continue colocando as tuas causas na mão daquele que pode resolver toda a situação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos continuar tendo essa fé. Nós precisamos, meio às lutas, meio às dificuldades, ter fé que amanhã será melhor. Que Deus pode te dar a resposta ainda hoje, no momento que você sair daqui, mas pode levar o tempo. E o que nós precisamos? Ter fé para esperar em Deus. Ter fé para aguardar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ter fé para as soluções dos problemas que muitas das vezes, vou insistir nisso, nós pensamos que não tem solução. Mas quantas vezes nós falamos aqui e ensinamos, não há impossível para o nosso Deus. Nós costumamos ver os nossos problemas, as nossas situações com os nossos olhos e pensamos que Deus é igual a nós. Nós vemos com dificuldade, nós vemos com muita labuta, nós vemos às vezes problemas intransponíveis, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Então, se nós temos fé no nosso Pai, se nós temos fé em Jesus, milagre vai acontecer. Mas o meu milagre é muito específico. O milagre que Israel de Jerusalém desejava aqui, como Isaías escreveu, era a libertação do povo cativo. E o povo foi liberto. E quem libertou o povo da Babilônia, no caso, foi um rei Ciro. O rei Ciro, perdão. Um rei que não era judeu. E Deus usou ele para libertar o povo daquela escravidão. Quem será que Deus vai usar para libertar nós da nossa escravidão? Hoje eu não sou escravo, eu creio em Jesus. Se você crê em Jesus e não é escravo, ponto, ótimo, então creia somente. Não duvide. Creia que teu amanhã vai ser melhor do que hoje. Creia que a tua resposta está a caminho. Creia que o Senhor já ouviu o coração e está preparando a tua vitória. Mas por que minha vitória não vem, pastor Pedro? Porque a gente vê para a vida do outro, vê Deus agindo na vida do outro, nossa, aquele é melhor do que eu. Eu não mereço. Outras das vezes nós ensinamos aqui, pastor, que a graça é merecida. Rogério, mas eu não estou falando de graça, eu estou falando de salvação, eu estou falando de um bem material, estou falando de uma cura, estou falando de uma redução do problema. Não, a graça é merecida. Se Deus não fazer alguma coisa na tua vida aqui, é através da graça de Deus, através da graça de Deus. Ele não vai fazer porque eu sou bonzinho, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu faço isso. Não! Ele vai fazer porque a graça é merecida. Mas o que ele aguarda? Não é que ele aguarda, o que ele observa em cada um de nós? Nossa fé, a nossa resiliência, a nossa capacidade de, mesmo muito machucados, continuar a crer, continuar a orar, continuar a lutar. Usando o que o pastor Raí falou de Elias, o anjo veio, alimentou ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Você consegue ficar uma semana sem comer? Você consegue ficar 3 dias sem comer? Você consegue ficar um dia sem comer? Fazer um jejum? Vamos fazer um jejum, pastor. Vamos organizar para a igreja fazer um jejum aí. Vamos ficar 3 dias só água. Você consegue? Eu vou te falar, eu não consigo. Elias ficou 40 dias e 40 noites. E o mais importante, pastor, e aí eu acho que o senhor também quis passar isso, é a graça. Ele ia passar paixão para outros. Ele ia passar a ordenança que Deus deu para outros fazerem. Quer ver outro exemplo disso?
Moisés andou com aquele povo 40 anos pelo deserto, sofreu, apanhou, orou por aquele povo, perdeu a graça de entrar na terra prometida porque se irou e tocou nas águas. E Deus passou o bastão de Moisés para Josué. E Josué entrou na terra prometida. Mas então por que você está falando isso? Porque Josué entrou na terra prometida. Vamos entrar na terra. Tanto no céu como na terra. Algumas pregações, eu acho que talvez é mais de um ano, a gente, com o Senhor, eu conversando, foi quase que simultaneamente, nós pregávamos sobre medo. Um bom tempo a gente não fala nessa palavra. O medo, ele tem uma capacidade de fazer nós nos mover, mas nós não podemos sucumbir a ele a tal ponto que estamos parados sem nos mover. O que o medo faz? O medo faz a gente ver um problema, analisar aquele problema, achar uma solução para aquele problema, mas nós devemos atacar aquele problema. O medo não deixa, o medo de uma forma exacerbada, de uma forma grande, permite que nós façamos tudo isso, mas no momento que nós atacarmos aquele problema, nós recuamos. Nós não entendemos. E a palavra do Senhor nos ensina claramente: Deus não gosta de problema. Falei de Josué, o que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso. Ele falou assim: seja forte e corajoso. Nós temos que atacar o nosso problema. Rogério, o meu problema é muito sério, você não entende o que eu estou passando. A minha dificuldade é enorme, a minha luta é constante. Mas que pode ser constante? O que te garante a vitória não é teu braço, é a tua vida. O que garante a tua vitória é a certeza que Jesus já venceu esse mal para você, quando ele se sacrificou na vida. Nós vamos ter a Santa Ceia comigo. E quando nós temos a Santa Ceia, a gente sempre relembra isso. O sacrifício que Jesus fez para que cada um de nós tivesse vida e vida abundante. Que nós venhamos a fazer a ceia em memória dele. Mas essa ceia em memória dele não pode ser só um dia. Isso é todo dia. Todo dia que você tiver uma luta muito grande, todo dia que você tiver uma situação muito difícil, para tudo, vai para o teu quarto, ora e espera Deus falar com você. E quando Deus vai falar com cada um de nós, você vai ver como a tua fé, como o teu vigor, como a tua força de vontade, como a tua esperança aumenta. Rogério, é difícil? É. Pastor, vamos nos tornar exemplo, vamos mostrar a nossa história, o nosso ministério. O senhor falou aqui que está anunciando lá no início, 3 anos atrás. A gente podia sonhar, podia falar em vislumbre. Nós vamos ter isso aqui. Mas será? Será? Não, com certeza que Deus estava preparando esse período todo para nós. Ele começou sobre isso, nos estruturando em todas as áreas, fazendo com que alguns medos fossem suplantados e superados. E qual é a diferença do ministério para a vida de cada um dos irmãos aqui? O Deus é o mesmo, a fé é a mesma, a luta é a mesma. Então por que a solução não vai ser a mesma? Por que a resolução do problema não vai ser a mesma? Por que o desenvolvimento de cada um de nós não vai ser o mesmo?
eu tenho certeza. Só para pincelar e terminar, eu vou falei algo com a Suzana que eu acho que ela deve ter ficado assustada. Ontem de noite, no computador, entrei na Fundação CEDERJ. A Fundação CEDERJ é a fundação que administra as universidades federais do Rio de Janeiro, Federal Rural, as universidades federais do Rio de Janeiro. Que é onde eu fiz a minha primeira faculdade. Aí eu estava passando ali e estava assim, abertas inscrições para o pedido de isenção do vestibular 2026, segundo semestre. Mas já tem uma faculdade, você não está fazendo outra? Eu não posso fazer uma terceira? Posso fazer uma tecnologia? Posso fazer um direito, praticamente tem? Posso fazer qualquer outra coisa? Mas eu vou te fazer uma pergunta com todo respeito. Qual é a tua idade? Idade física é uma, idade mental é outra. Por quê? Porque na idade física, as pessoas estão muito limitadas em algumas coisas. Mas na idade mental, talvez ele tenha a idade do seu filho na Maria, ou seu irmão. E vou estudar. E vou fazer as coisas que Deus colocar na mão. Por quê? Eu não sei o meu dia de amanhã. Não sei o que Deus quer de cada um de nós. Eu, principalmente, não sei o que Ele quer de mim. Se Ele está abrindo uma porta, se Ele está me dando uma direção, eu não posso virar as costas. Rogério, se não for de Deus, eu pedi a inscrição, não é assim. Acabou. A minha parte eu fiz. E a sua parte está na Deus. Eu tive fé de fazer essa inscrição. Agora, nós tivemos fé de ir lá ao ministério. E agora, pastor? Eu tive fé de fazer oração no meio da tarde. E Deus me respondeu 1 a 2 horas depois. Então, por que Deus não pode te responder? Por que Deus não pode te dar um vislumbre do que Ele vai fazer com você, de repente amanhã, de repente daqui a 10 dias, de repente daqui a um mês, mas que Ele vai fazer com você? O que te impede de você ouvir isso de Deus? Você tem fé? Claro que cada um aqui tem fé. Você duvida? Claro que ninguém duvida. Então, o que te impede? Ah, Rogério, eu não sou presbítero, não sou pastor, e quem falou que isso importa para Deus? O que importa para Deus é fé. O que importa para Deus é disponibilidade. O que importa para Deus é você se colocar perante dele, com o teu coração aberto, se abrindo, falando com ele do fundo da tua alma. E ele vai falar com cada um de vocês. Creia. Creia. Não existe o impossível para Deus. Não existe coisa que seja impossível para o nosso Deus. Jesus Cristo já veio e já levou sobre si todos os nossos males. Então, por que eu vou ficar jogando males novamente nas minhas costas? Se todos eles já foram libertos, se todos eles já foram levados por Jesus naquele madeiro. Quando a gente fala em Santa Ceia, a gente fala disso também. Matar Jesus pela segunda vez. É isso. Creia isso. Ore. Ai, meu Deus. Deve ter que se entender nessa palavra aí, seu coração, como ela entrou no meu, e as formas sendo Fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, graças te damos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor.
por cada ouvinte, meu Pai, que veio, escutou, cada ouvinte que está através do YouTube, meu Pai, escutou a Tua palavra, Senhor, e foi edificado. Te damos graças nesse momento, Deus Todo-Poderoso, por cada irmão que se fez presente, cada irmão, Pai querido, que não pôde estar, o Senhor conhece, sabe aquilo que ele precisa, Pai querido. Irmã Ângela, meu Pai querido, que está com seu filho ali, Senhor, eu te peço, Pai, que eu possa visitar nesse momento agora, repreender todo o mal, toda a enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, que o Senhor possa abençoar, meu Pai querido, esta casa neste momento agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Seja com eles, meu Pai, independente da situação, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai de alcance nesse momento agora, Senhor. Repreenda todo o mal e os abençoe, meu Pai, com todo tipo de bênção, em nome de Jesus. Amém. Toma, meu Pai, cada um de nós que estamos saindo agora, meu Pai, desse tempo, Senhor, estamos saindo desta casa, mas não da Tua presença, Pai. Que o Senhor continue nos acompanhando, que a mesma presença que sentimos aqui, que também possamos sentir do nosso lar, Pai. Pai, seja o nosso escudo, nosso escape, a nossa fortaleza, nos conduz, meu Pai, para os nossos lares agora, meu Pai, com a Tua proteção. Livra, meu Pai, de todo acidente, todo imprevisto, do maligno, em nome de Jesus, Pai. Leva o Seu povo, meu Pai, cheio da Tua graça, cheio da Tua misericórdia, edificados, no nome do Cristo Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos. O amor de Deus, Pai. A graça salvadora do Senhor. As doces consolações do Espírito Santo. E a ação sobre a nossa vida. Agradecemos ao Senhor, dizemos Amém! Glória! Só lembrando, Santa Ceia no domingo agora, primeiro domingo do mês, amém? Amém.